E palavra Lucas Neto na área, estou aqui no YouTube, 19 horas, para fazer uma aula boa para você de Polícia Penal do Ceará, com base inclusive no que foi objeto do último concurso. Hoje eu vou pegar pontos importantes ligados à direito à propriedade, função social da propriedade, desapropriação, vou mapear no quadro os pontos importantes e passar para você. Então o que é que eu quero que você faça? Que você anote absolutamente tudo que você tiver nessa live, que você compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas, porque aula boa e de graça não é todo dia que você tem atualizado no YouTube não, tá? Tá cheio de aula aí desatualizada de constitucional e aqui eu estou ao vivo com vocês e no quadro, que é a melhor sistemática que a gente tem para ministrar a aula. Vamos embora ou não? Vamos lá. Beleza? Imparável Lucas Neto na área! Estou aqui contigo para a gente massacrar o direito constitucional. Continuar com tudo nessa sequencial de boas aulas que você está tendo aqui no Objetivo. Hoje eu quero apresentar para você, dentro dos direitos e garantias individuais e coletivos, o direito à propriedade. Escute bem, direito à propriedade. São vários os direitos que estão capitulados no artigo 5º. Faço questão que no caput nós analisemos mais uma vez. O que é que a Constituição diz? Que todos são iguais perante a lei. Eu estou dentro do artigo 5º. Artigo 5º, caput da Constituição Federal de 88, né? O que é que nós temos lá? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, dentre outros direitos. Isso aqui é uma análise de entrega de direitos que não constitui um rol taxativo. Já começo dizendo isso. É um rol meramente exemplificativo de direito que todo mundo tem. Basta você entender os principais que serão analisados pela doutrina e que eu te passo a explicar agora. O primeiro, que eu já quero nesse bloco pelo menos falar, é o direito à propriedade. É muito top esse direito, né, cara? O direito à propriedade é aquele que diz o seguinte: mas se tu comprou, é teu. Ninguém toma de ti, não. É isso. Comprou, é teu. Ninguém vai tomar de ti, não. E se tomar, tu chama o Estado e diz: Estado, deixa ele tomar de mim. Não, macho, por favor. É tipo isso. Direito à propriedade. O que é que a Constituição Federal nos diz lá no 32 do artigo 5º? Que a propriedade vai atender à sua função social. A propriedade vai atender à sua função social. É só isso que diz lá. Aí você me pergunta assim: o que diabo é função social? Eu te respondo. Função social é aquilo para qual a propriedade foi criada. A porra desse pincel aqui, desculpa aqui o porra, é porque eu falo uns palavrão aqui, mas não fique com raiva de mim não, né? Pelo amor de Deus, é só pra você não dormir aí na sua aula, tá? Esse pincelzinho aqui, ele foi criado para escrever no quadro. Ele foi criado para coçar os ouvidos, né? Usar de cotonete aqui. Ele não foi criado, né, para escovar os dentes, pintar os dentes. Não foi. É tipo isso. Então você tem uma casa, não é pra você fazer de puteiro não, macho. A tua casa não é puteiro não, caraca. É casa. Se tu abrir uma mercearia é pra vender xilito, bombom, pirulito, por menino. Não é pra fazer de cabaré. Cada propriedade atende sua função social. O que é que você quer trepando dentro do carro? Fala, meu Deus, o homem tá depravado. Policial militar passa. Engraçado que o policial militar, quando é estudado, ele já chega soltando uma dessa. Eu já vi abordagem nesse sentido. O cara tá lá, é militar, policial, tá vendo aquela movimentação. O carro reco, vai pra cima, vai pra baixo. E a aba desse carro tá com o espírito dentro? Não. É um casal transando, mantendo relações sexuais, ó. O policial pode dizer: moço, a propriedade tem que atender a função social. O carro não é motel, não. Pode. É isso, a propriedade atende sua função social. Mais à frente, nós temos uma regra importantíssima para a tua prova. Se ela atende à função social, o 32 se conjuga com o 33. Que diz que, no 33, a função social tem que ser atendida, mas é garantido o direito de propriedade. Olha que importante isso. Esqueceram de comunicar para os bandidos. É garantido o direito de propriedade. Quando eu digo desse jeito, que é garantido o direito de propriedade, isso é uma norma de eficácia plena. É garantido a você o direito de ter sua propriedade. Você comprou seu celular, é seu. Esquecer de avisar pro Zé Ruela que vai lá pegar o teu celular. Tá bom? Então a propriedade vai atender a sua função
social. Importantíssimo, sim ou não? Tranquilo? Seguindo dialogicamente as regras do direito constitucional, nós chegamos no inciso de número 24 do artigo 5º, que diz que a lei vai poder estabelecer as situações de uma eventual desapropriação. Olha que importante esse tema. Eu vou colocar bem aqui para poder te explicar. Qual é a regra? A regra é que a propriedade é tua e ninguém tira ela de ti. Só que o Estado, irmão, visando a atender o princípio, anote o princípio da supremacia, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O Estado, nos moldes de atender, visando a atender a aplicação desse princípio, possibilitará que ele possa pegar o que é do particular. O Estado véi mala. Bote aí, o Estado véi mala. A lei constitucional, a Carta Mãe de 88 diz assim aí, se tu tiver diante de uma necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, repetir, necessidade pública, utilidade pública e interesse social, justificada pelo Estado, ele vai poder pegar o que é teu. Necessidade pública, utilidade pública, interesse social. Então, o Estado, alegando essas sistemáticas aqui, ele vai dizer, rapaz, vou pegar o que é do particular para mim. Só que quando ele pega o que é do particular para ele vai ter que te indenizar. Então, a Constituição Federal, justamente no inciso de número 24, ela diz, a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Aí, explicitei para ti. Só que nesse caso haverá justa, mas prévia indenização em dinheiro. Tem que ser em espécie. Tá? Então vamos lá. Diante de necessidade pública, utilidade pública e interesse social, o Estado pode pegar alguma coisa do particular? Pode. Só que tem que ter justa e prévia indenização em dinheiro. Então vamos imaginar que você construiu sua casa, é uma casa que sua vovó morou, sua bisavó morou, sua mãe morou. É uma casa que você tem um carinho, você tem uma consideração, uma empatia de causa muito grande. Você não venderia essa casa por valor algum. O Estado viu lá que era um momento bem legal de construir uma avenida pública ali perto da sua casa, ali na frente da sua casa, pegando a sua casa. Ele vai poder sim mandar você sair de lá, mesmo que você chorando, e pega pelo pé debaixo da cama e diz sai. Mas tem que fornecer para você uma indenização. Não tem conversa. Por quê? Porque nós temos um princípio que determina isso. O princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Perceba que se esse interesse público está em jogo, tem que acontecer o quê? Uma indenização prévia, uma indenização justa e uma indenização em dinheiro. Isso cai em prova, beleza? Isso cai em prova. Um outro tema, já que eu quero massificar aquilo que realmente tem mais presença no teu concurso, para eu realmente passar aqui nessa aula aquilo que interessa para a sua prova e não ficar só de arrodeios, um outro tema muito bem conectado com esse é o tema da requisição administrativa. Anota aí, vai. Requisição administrativa. O que é a requisição administrativa? A requisição administrativa também está na exceção da regra que diz que a propriedade é tua, que é garantida a você o direito à propriedade. É uma exceção a essa regra. A Constituição diz no 25º inciso do artigo 5º que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá se utilizar de propriedade particular. Assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, vamos lá, vamos construir
as características da requisição administrativa. Eu estou diante de uma situação emergente, ou seja, o iminente perigo público. Iminente é algo que está prestes a acontecer. Então, no caso de iminente perigo público, o Estado poderá se valer da propriedade particular. O Estado poderá se valer da propriedade particular. Vai ser assegurada ao proprietário indenização? Se sim, tem que ser uma indenização ulterior. E ela só acontecerá se eu conseguir comprovar o quê? A existência de dano. Se houver dano. Então vamos lá. Caso de iminente perigo público, o Estado poderá se valer de uma propriedade particular. Assegurada ao proprietário uma indenização ulterior, onde se tem ulterior, leia-se posterior, mesma coisa, e tem que, nesse caso, o Estado comprovar a existência do dano. Particular também comprovar a existência desse dano. Então vamos imaginar o velho e típico exemplo que eu sempre utilizo nas minhas aulas, em que você está no seu carro novo, cheirando a leite. Você acabou de comprar esse carro justamente porque passou no concurso público dos seus sonhos. Você está lá dirigindo o seu Porsche. O Estado chega e diz, sai do meio. Estou numa perseguição policial. Preciso continuar essa perseguição. Viatura da polícia, faltou combustível. Podem continuar a perseguição policial no teu carro? Podem. Lucas, o tanque estava cheio e ficou seco. Houve dano? Houve. Dano financeiro. Então eles vão ter que te indenizar. Ulteriormente. Se tu vai receber 2, 3, 50 anos depois, aí eu já não sei. Aí eu não posso ficar aqui falando. Aí é que é precatória, é questão de pagamento do governo. Mas que tu tem direito à indenização, tu tem. Tá? Então, leitura obrigatória. Artigo 5º, inciso 25. Um outro ponto importante é o 26, que trata também dessa sistemática de direito à propriedade. O inciso 26, ele nos trata da pequena propriedade rural. O que é que a lei constitucional nos diz? O que é que a Carta-Mãe nos fala? Que a pequena propriedade rural, assim definida em lei e desde que trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora. Não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Dispondo a lei sobre meios para financiar o desenvolvimento. Então, veja isso com carinho. A pequena propriedade rural, desde que definida em lei como pequena, e desde que trabalha pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Dispondo a lei, quando eu falo lei nesse sentido, é lei no sentido amplo, pode ser uma lei ordinária, claro, não é uma lei complementar. É a lei quem vai desenvolver todas as formatações de como será financiado o desenvolvimento dessa pequena propriedade rural. Então veja isso com carinho. Isso cai em prova, certo? Isso cai em prova. Dentro desse diapasão chamado propriedades, também é mister e salutar que você leva para a sua prova acerca de um tema. Propriedades. Imateriais. Anota aí, vai. Propriedades imateriais. Direitos dos autores. O inciso de número 27 do artigo 5º, ele nos diz que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, de publicação ou de reprodução de suas obras. Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Vamos de novo? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilizar, de publicar
ou de reproduzir as suas obras. Isso será transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Perceba, a propriedade autoral ela é vitalícia. Mas para o herdeiro gozar daquela propriedade, existe um tempo determinado. A maior senha é essa. Então o cara criou, né? O cara criou lá uma música, criou lá uma obra, Marília Mendonça. Criou lá uma obra. Enquanto a Marília Mendonça era viva, a ela pertencia aquela criação daquela música. Os direitos autorais seriam percebidos por ela. Por quê? Porque a lei diz que todo direito de reprodução, de publicação daquela obra é do autor. Então o autor ele tem pertencimento vitalício. Vamos colocar isso aqui. O autor possui pertencimento vitalício. Isso vai ser transmissível aos herdeiros do autor. Olha que importante. Transmissível aos herdeiros pelo tempo fixado em lei. Quando se coloca tempo fixado em lei, me dá uma ideia de temporariedade. Temporariedade. Então vamos lá, para o autor, vitaliciedade. Para o herdeiro, temporariedade. Entendido, sim ou não? Cuidado. A Constituição também trata dos direitos de participação. Lá no inciso de número 28, diz que são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Mais à frente diz que o direito de fiscalização, de aproveitamento econômico das obras que criarem, serão dados a quem de respectiva forma participar. Tranquilo. Não tem nenhuma informação ilógica aí não. Eu estou dizendo que eu vou proteger a voz humana. Galvão Bueno, vai lá, vai, Neymar com a bola, Neymar, pronto, aquilo é protegido pela Constituição, acabou essa voz do cara que faz a transmissão do futebol, a voz do cara que está lá na rádio narrando uma partida de futebol. A Constituição aprecia a sua participação individual em obras coletivas, a sua voz humana, inclusive nas atividades desportivas. O principal interesse que eu tenho para você levar para a sua prova aqui vai estar lá no 29. Aí eu peço uma marcação de importância sólida quando eu vejo o artigo 5º, inciso 29. Porque eu tenho o que ali? Eu tenho o direito do inventor e a proteção da marca. Então vamos colocar assim, ó. Direitos do inventor, direitos do inventor, quem é inventor? Quem inventa, e a proteção da marca, é um ponto importante. Proteção da marca. Direitos do inventor e proteção da marca. A Constituição diz assim no inciso 29 do artigo 5º. A lei vai assegurar aos autores de inventos industriais. Eu saí já do música aqui, que eu tinha aqui colocado a Marília Mendonça como exemplo, lembra? Ó, Marília Mendonça, lembrando, na propriedade imaterial, goza daquilo de forma vitalícia, só que ela morreu, infelizmente. Ficou pro bichinho dela, não ficou? Só que para ele é de forma temporária, certo? Presta atenção, porque agora eu estou numa propriedade material. Eu estou falando de um inventor industrial. O cara que inventou, por exemplo, esse pincel. A Constituição diz, aos autores, eu vou dar, nos inventos industriais, privilégio temporário para utilização, bem como para proteção, criação industrial, propriedade das marcas, vou dar segurança para os nomes das empresas, para outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Cuidado. Cuidado.
Diferentemente dos autores de inventos literários, que eu tenho uma atividade vitalícia, como é o caso de Marília Mendonça, como é o caso do Roberto Carlos, como é o caso do Leandro Leonardo aí, né? Quem você quiser imaginar, diante da propriedade material, o privilégio do autor, o privilégio de gozo de direito, privilégio de gozo de direitos do autor, vai ser o quê? Vai ser temporária. Vai ser temporária. Temporária. Certo? Então já fica com essa observação. Perceba que o inciso 29 está prevendo ainda a proteção das marcas, a proteção de um logotipo. Essa proteção, de acordo com a Constituição, é de interesse do país e não só de interesse do titular. Anote isso porque é importante. Quando eu falo de um logotipo, de uma marca, isso é interesse do país e não só do particular. Então, qual é a grande senha aqui? Falou de propriedade industrial, privilégio temporário. Falou de uma propriedade autoral, privilégio vitalício. Beleza? Show de bola. Lá na Constituição, ainda temos o 33 e o 36, que são emblemáticos para a prova. Eles nos falam que, no 33, é garantido o direito de herança. Então, seu pai morreu, deixou propriedade, terreno, carro, é seu herdeiro. É garantido. E no 36, fala da sucessão dos bens de estrangeiros situados no Brasil. Olha que importante isso. Como se dará a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil? Será em favor de quem? Vamos lá, deixa eu te explicar isso aqui. Quando eu abro o leque para sucessão de bens de estrangeiro, isso é importantíssimo, irmão. Porque, em regra, quando eu falo da sucessão de bens de estrangeiro, eu tenho que beneficiar quem? O cônjuge e os filhos brasileiros. Cônjuge e os filhos brasileiros. Quando eu falo desses bens, esses bens estão situados onde? Situados no Brasil. Situados no Brasil. Então, imagina que o cara tinha na cidade de Fortaleza, no Ceará, um apartamento lá na Avenida Beira-Mar. Ele era um gringo. A bichinha brasileira, seus 18 anos de idade, e ele já tinha 94. Foi amor à primeira vista. Amor. Total. Empatia. Conexão. Celestial. A bichinha se apaixonou pelo coroa. Ele ainda teve um filho com ele. Esse velho conseguiu fazer um filho. O velho ainda deu no corpo pelo menos por um ano. Um ano e meio depois, ele morreu. Morreu. Ela é brasileira, o bichinho nasceu em Fortaleza também. Mesmo ele sendo europeu. Herdeiros, mulher, filho. Os bens que estiverem situados no Brasil, na transmissão, na sucessão desses bens, serão totalmente em regra regulamentados pela lei do Brasil. Toda a regra de transferência desses bens obedecerá à lei brasileira em benefício desses bichinhos. Só que tem uma exceção que a Constituição diz. A exceção é a seguinte: se for mais favorável a lei pessoal de cujos, que diabo é de cujos? De cujos é falecido, o cabo que morreu, o europeu lá. Se for mais interessante a lei pessoal do falecido, essa lei será aplicada. Vamos imaginar que a lei do Brasil, diante desse direito da menina poder ficar com os bens do marido, botava um monte de imposto no rabo dela. Aquela lei lá da Europa, do cara lá da França, pronto, era um francês, diz que ela é isenta de qualquer imposto.
dá uma tranquilidade tão grande para ela pegar os bens para ela, mesmo os bens desse estrangeiro estando situados no Brasil, como é mais interessante para ela e para o bichinho dela, financeiramente falando, a lei do outro país, essa outra lei poderá ser aplicada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Poderá. Deu para entender? Sim ou não? Show. Vamos resolver questões? Vamos? Treino duro, prova mole. Não é não? Não é o ditadinho mais teórico que existe? Bora então praticar, papai. Bora, que Deus está contigo na batalha. Primeira questão, primeira questão, primeira questão. Preste atenção, porque essa é a hora de separar homem de menino. Diante do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais, analise as alternativas a seguir. Vamos lá, qual é a correta? A. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticado antes e não após. Tá? Tá errado. B. É livre exclusivamente aos brasileiros natos e naturalizados a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Exclusivamente aos brasileiros natos, então qualquer pessoa pode entrar, sair com seus bens do Brasil. Tá errado. Em tempos de paz, qualquer pessoa. C. Admite-se a prática de tortura em caso de guerra declarada. Não existe essa acepção na Constituição. D. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, trabalhada pela família, somente poderá ser objeto de penhora para pagar débitos da sua atividade produtiva. Não poderá ser objeto de penhora. Não poderá. E a pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Gabarito, item E, nessa questão. Próxima questão, vamos a ela vendo o que é que diz agora. Diz assim, ó. Considere a disciplina constitucional acerca do caso com as seguintes alternativas. Vamos a elas. A. Cabe à lei assegurar a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas, inclusive nas atividades desportivas. B. Caberá à autoridade competente, desde que mediante ordem judicial, usar da propriedade particular em caso de iminente perigo público. Precisa de ordem judicial diante da requisição administrativa? Não. O Estado, diante do princípio da supremacia do interesse público, já poderá agir. Está errado. C. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social deve seguir procedimento estabelecido em lei, observada sem ressalvas a garantia da justa e prévia indenização em dinheiro. Sem ressalvas? Não. Em regra, é dinheiro, salvo os casos previstos em lei. Se a lei estabelecer outros casos, eles serão os adotados, mas a regra realmente é o dinheiro. O que lascou foi esse ressalvas, né? Sem ressalvas. D. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei pessoal de cujos, sempre que esta for favorável. Sim, se for favorável a ela. A cônjuge ou filhos brasileiros do que a lei brasileira. Sim, se for favorável para a família do de cujos, essa será aplicada. D tá certo. Vejamos o erro da E. É vedada a penhora de pequena propriedade rural para pagar débitos decorrentes de sua atividade produtiva, devendo seu desenvolvimento ser financiado por meios legalmente definidos. Não, se não for trabalhada pela família, por exemplo, essa penhora acontecerá. Ela só não acontecerá se ela for trabalhada pela família, dita como isso na base legal. Então, a segunda questão, gabarito D de dado. Terceira questão, vamos a ela, batidão de questões para você. Acerca do que estabelece a Constituição Federal em matéria de direitos e garantias fundamentais. Analise as alternativas. A. Ninguém será preso se não em flagrante delito, verdade, ou por ordem escrita e fundamentada de juiz competente. Ainda que nos casos propriamente militar. Não, aqui são regras especiais. Então, falou de transgressões militares, são regras especiais. Tá errado, item A. Errado. B. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a infância da criança. Errado. Não é a infância da criança. Até 6 meses de idade da criança, que é o período de amamentação, é que as presidiárias podem ficar com suas crias. C. Vamos a ela.
A pequena propriedade rural, definida em lei, trabalhada pela família, não será objeto de penhora, verdade, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei, ok, sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Letra da lei, sim ou não? Letra da Constituição Federal, gabarito da 3C de casa. Questão de número 4, vamos a ela. Quarta questão diz o seguinte. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas a seguir. 1. A Constituição assegura os mesmos direitos e garantias individuais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Certo ou errado? Hein? Tá certo, pô. Os mesmos direitos. 2. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Verdade. Assegurada ao proprietário indenização ulterior, olha aí, se houver dano. Certo? Esse é o caso da requisição administrativa. Requisição administrativa. 3. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei estrangeira pessoal de cujos, sempre que esta for mais favorável. Lucas, mas não é pela lei do Brasil? É pela lei do Brasil se a lei pessoal não for mais favorável. Se a lei pessoal do de cujos, que é o falecido, for mais favorável para a família brasileira, será ela a lei originária. Beleza? Então, todas as afirmativas estão corretas na questão 4, gabarito item E. Vamos adiante. Questão de número 5. Nos traz o seguinte. A Constituição Federal de 88 garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Trata-se de uma proteção constitucional que é referente a quê? É referente ao dever da publicidade? Nada a ver. Liberdade de imprensa? Nada a ver. Princípio da autodeterminação. A autodeterminação está ligada a pertencimento. Pertencimento. Se eu criei, eu gozo dos direitos. Então esse é o gabarito. Esse é o gabarito. Gabarito da quinta, item C de casa. Vamos lá? Vamos adiante? Questão de número 6. Batidão de questões para você. Treino duro, prova mole. E nós estamos com tudo aqui, entregando o que há de melhor em nós. 6. A proteção dos direitos humanos e sua efetividade na vida social constituem atualmente preocupações do Estado e de suas instituições. Acerca desse tema, julgue o item que se segue. O Estado, por interesse social, pode impor ao proprietário a perda do seu imóvel. Faz a alternativa certo ou errado? Certo ou errado? Hein? Certo. Tá certo. A proteção dos direitos humanos e sua efetividade na vida social constitui atualmente preocupações do Estado. O Estado, por interesse social, pode impor ao proprietário a perda do seu imóvel? Pode, no caso de desapropriação. Desapropriação. Tranquilo? Vamos adiante? Tem mais. A 6 está certa. 7ª, vamos lá. Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o próximo item. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada a indenização ao proprietário em caso de dano. A indenização acontecerá em caso de dano, certo? Nesse caso, será uma indenização ulterior, desde que comprovado a existência do dano. Questão de número 7, gabarito correto. Questão de número 8. À luz da Constituição de 88, julgue o item a seguir. O direito de propriedade é constitucionalmente garantido. Verdade. Devendo as propriedades atender à sua função social. Propriedade tem ou não tem que atender à função social? Tem. Norma de eficácia plena, inclusive. Tá certo. Questão de número 8, gabarito correto. Questão de número 9, para fixar bem a informação dada. À luz da Constituição, julgue os itens que estão prepostos. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar de propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação do dano. Hein? Não, pô. Errado. Tá errado esse item. Tá errado. Porque aqui tem um independentemente. Tem que comprovar o dano. Se eu estou falando da requisição administrativa, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter o dano comprovado. E diante desse dano comprovado,
eu vou ter que ter a indenização ulterior. Indenização ulterior. Então, questão de número 9, gabarito errado. Questão de número 10. Vamos lá. Diz o seguinte. Com base nas disposições constitucionais acerca dos princípios, direitos e garantias fundamentais, julgo o item a seguir. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou morador consinta. Essa tá fácil pra caramba. É uma questão sobre inviolabilidade domiciliar, inclusive vamos trabalhar bastante em muitas questões. Aqui tá errado, porque o artigo 5º, inciso 11, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia por ordem judicial. A 10 está errada. Vamos para 11? Vamos lá? Questão de número 11. Ora, diz assim. Com base nas disposições constitucionais acerca dos princípios, direitos e garantias fundamentais, julgo o item a seguir. Policiais. Opa, deixa eu ver aqui. 10. Repetiu. Não, li a 10. 11. Ah, 11 é essa. Tô lendo errado. A 10 já foi, irmão. 10 está errado. 11. O direito de herança no Brasil é garantido pela Constituição Federal de 88. É garantido ou não é? Sim, a norma, anota aí, vai, de eficácia, norma de eficácia plena. Uma norma de eficácia plena. Então, o gabarito da 11 é o quê? Certo. Questão de número 12, para encerrar a maratona dessa parte de propriedade, nós temos o seguinte. De acordo com a Constituição Federal, é assegurado a todos o direito de propriedade intelectual, sim, industrial, sim, e de direitos autorais. Verdade até aqui. Sendo a propriedade intelectual e a de direitos autorais sempre permanentes, tanto para o autor quanto para o sucessor. Venha comigo entender isso de novo. Faço questão de mostrar de novo, porque isso ficou como mantra. Falou de propriedade imaterial, autor tem pertencimento vitalício. Falou de proteção da marca e direito de invento, do autor de invento industrial, privilégios são temporários. Esquece isso não, cara. Tranquilo? Propriedade na fita para você de forma estratégica e dinâmica. Tenho certeza que é só aqui no Objetivo. Galera, seguinte do YouTube, fica ligado. Estamos aqui fazendo uma aula boa para você de direito constitucional. Espero que você esteja curtindo isso. Espero muito que você continue comparecendo conosco aqui para as várias aulas que nós fazemos. Essa aula fica por aqui, porque eu já dei muita informação importante, mas nós vamos fazer uma porrada de aula boa para você no YouTube, para você aprender pontos importantes do direito constitucional. Nossa ideia é te preparar bem para a Polícia Penal do Ceará. E o convite que eu te faço é, se você está gostando dessas modalidades de aula, cara, você tem que pegar nossos cursos online. E eles, a partir do dia 22 de novembro, próxima semana, estarão numa Black, que é a Black de todas as Blacks do Brasil para concursos públicos. Nós vamos ofertar os menores preços da nossa história. Qualidade eu sei que você sabe que a gente tem. Se a gente aglutina qualidade com preço baixo, qualquer pessoa pode comprar um curso online do Objetivo ou fazer a nossa assinatura anual. Então assim, você que tá duro aí, você que tá fudido, você que tá sem grana, eu tô te convidando pro dia 22 de novembro. Vou deixar até uma tarjeta aqui, você vai encostar a câmera no seu celular e vai se inscrever para a semana de lives gratuitas que vão acontecer a partir do dia 22, que marcará, já no dia 22 às 19 horas, a abertura da nossa Black Week, que é uma semana de descontos incríveis. Todo o site vai estar com 70% de desconto. Você pode navegar até nos valores dos cursos que já estão aí no site e você vai ficar surpreso com o que nós vamos entregar para você. Vai entrar o que é Objetivo, vai entrar o Oráculo, vai entrar o curso da Polícia Penal, vai entrar a assinatura anual, que vai ficar quase que qualquer pessoa pode pagar, um preço muito baixo mesmo. Lucas, por que você vai fazer isso? Primeiro porque a gente não vai te enganar. Todo mundo engana as pessoas quando está perto de uma Black. E segundo porque a gente quer democratizar totalmente o ensino. Quer mostrar que qualquer filho de pobre, qualquer pessoa que esteja no interior, qualquer pessoa que esteja na favela, consegue estudar para concurso. Quem quiser estudar com aula boa, desse molde aqui que eu acabei de fazer,
É só se ligar no que vai acontecer na nossa Black Week. Avisa para os seus amigos, não compre nenhum curso online de nenhuma plataforma, inclusive da nossa hoje. Deixe para o dia 22 de novembro. A partir das 19 horas, oficialmente, próxima segunda-feira, nós abriremos a nossa Black das Blacks aqui do Objetivo. Foi um prazer estar contigo nesse evento aqui no YouTube. Quero que você chame todo mundo para a nossa sequencial de eventos. Vão ter eventos amanhã, sexta-feira, vão ter eventos no final de semana. Muita coisa boa, inclusive para a Polícia Penal do Ceará. Quero que você continue acreditando que vai ter concurso para a Polícia Penal do Ceará. Você que se fudeu na Polícia Militar, que não deu certo para você, paciência, irmão. Faz parte do show. Você só não pode desistir do seu sonho de se tornar concursado. Você só não pode desistir daquilo que pulsa o teu coração todos os dias, que faz você vibrar de emoção todos os dias. Não desista. Não pare nem para pegar impulso. Aprenda com os erros que você teve no último concurso que fez e volte ainda mais convicto de que esse é o caminho que vai te fazer mudar de vida. Tamo junto e até a próxima live. Valeu! Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso Objetivo proporcionava, né? Os 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso Objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi, ao abrir o computador, ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações. Tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, todinho. Tudo. Ele falou pra mim ali que costuma dizer para as pessoas que foram 3 meses. Quando ele diz que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas